Bem, o... primeiramente meu nome é Lucas, né? Lucas Cândido. E esse vídeo, como vocês podem ver pelo próprio título do vídeo, né? É sobre as impressões da minha leitura de um livro do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo, né? Eu lhes adianto que eu não tenho muita expertise no que diz respeito a, sabe, questões de edição e tudo mais, então vai ser uma coisa bem, entendeu, falada e tal. Se você ficou interessado nessa análise, bota no 1.5 que eu acho que fica melhor pra acompanhar aí, quem sabe. Cara, vamos lá, né? Primeiro que quando eu comprei, né, esse livro do Dostoiévski, eu confesso que eu esperava uma leitura mais densa, sombria, né, carregada de pessimismo, né? O sonho de um homem ridículo. Eu imaginava que era tipo um mergulho na morbidez e na desesperança, né? Algo que de certa forma acabaria reforçando meus próprios ideais nihilistas sobre o mundo. Mas o que eu encontrei me desarmou por completo, né? Foi um convite meio que inesperado à redenção, digamos assim. Foi um reencontro com o próprio ser, sabe? Uma experiência meio espiritual, que eu ando um pouco em busca disso, né? Eu tenho o costume de ler diversos livros sobre filosofia, Sêneca, Platão, Aristóteles, entre outros, principalmente os gregos, né? E fui agnóstico por boa parte da minha vida, ateu também, mas eu tô numa vibe que eu tô buscando algo mais relacionado à fé, né? E esse livro caiu como uma luva, inesperadamente, né? É, curiosamente, quando eu terminei a leitura, né, eu acabei concordando com o protagonista, né, que assim é um homem que vive num mundo frio, sem sentido, feito de máscaras, frieza, falsidade, e ele escolhe não viver, né? Ele possui esse ímpeto suicida, né? Mas que meio que de forma quase milagrosa ele entende que existe algo profundamente humano dentro dele, né? Então assim, esse vídeo ele possui diversos 100% de spoiler, porque vai ser minha impressão sobre o livro, então eu vou abordar diversas partes sobre o livro, tá? Então não é tanto spoiler, já que o livro foi escrito no século XIX, né? Então, assim, de antemão eu já recomendo, leiam, tá? Então, caso vocês estejam vendo esse vídeo e ainda não leram, leiam. É uma leitura que vale a pena. É bem curtinho, cara. Vale a pena a leitura. E vamos lá, né? Assim, o protagonista, ele vive lá na Rússia do século XIX, fria. Essa questão da morbidez do Dostoiévski, eu acho ela bem evidente, principalmente quando a gente leva em questão o clima e a arquitetura meio brutalista, tá entendendo? Isso reforça a morbidez. Então, sempre quando eu tô lendo algum livro do Dostoiévski, que eu tô lendo, eu já finalizei, né? Atualmente esse O Sonho do Homem Ridículo, e eu tô lendo um outro que se chama O Idiota, né? Esse daqui foi o livro, né, que eu li. Aí eu estou lendo esse aqui agora, que é muito mais denso se você for comparar com esse aqui, não tem nem comparação, né? Mas também sensacional. Eventualmente eu vou comentar a respeito desse livro também, se eu sentir vontade. Então é isso, né? Nós somos apresentados a um homem que já não vê, assim, sentido em mais nada, né? A vida e a não vida são a mesma coisa pra ele, né? Existe uma questão meio que de, assim, de indiferença. Eu tô acompanhando um roteirozinho também, né? Pra não me perder no raciocínio. Ele pensa meio que de forma racional, extremamente lúcida. Ele é um niilista, por completo. E por viver nesse mundo, né, mórbido, é um mundo de máscaras da sociedade, ele não se encontra na sociedade de modo algum, né? Ele não vê beleza nas coisas e ele decide se matar, né? Ele toma essa decisão e assim é uma decisão de forma racional e lúcida, né? Com um tiro, né, na têmpora, né, que é essa área aqui assim. Então seria um tiro na têmpora indolor, né? Assim ele meio que facilmente encontraria paz no eterno vazio. Vamos colocar dessa forma, a paz no nada absoluto. E como eu disse, né, ele não acredita mais no valor das relações e enxerga outras figuras, os outros, né, como figuras patéticas, falsas, desprovidas de essência, podemos colocar dessa forma, né? E diante de tudo isso, tem o tanto faz, que é uma frase meio que presente em boa parte do início da obra, né? Tanto faz. Para ele tudo tanto faz. Isso se torna quase que uma regra, né? Uma apatia inacreditável, é a única companheira dele, a apatia, né? Mas em um determinado momento,
assim, embora ele tenha essa tendência suicida, ele nunca teve coragem realmente de se suicidar. Mas tem um momento que ele decide, não, eu realmente vou me matar. Hoje é o dia que eu vou me matar. E era noite, né? Ele estava andando nas ruas, tava um período meio de neblinas assim, então assim, aquela coisa bem mórbida, né? Escuridão, neblina, as luzes meio fracas por conta da neblina. Então, nesse momento, ele decide, não, eu vou até a minha casa e eu vou realmente me matar, eu vou pegar meu revólver e dar um tiro na minha cabeça. Hoje eu acabo com esse tanto faz, não será mais tanto faz, entendeu? Ele vai se matar, né? Mas algo inesperado acontece, né? Uma garotinha do nada aparece na rua e ela tá desesperada, chorosa, porque a mãe dela tava morrendo, tava precisando de ajuda. Só que aí que entra, né, algo curioso, né? Para alguém que tanto faz, aquilo não significava nada, né? O fato da garotinha estar meio que desesperada, tanto faz. Ele reage com frieza, ele é rude, ele chega até a bater o pé no chão, tentando afastar ela, assim como se ela fosse um animal e tal. Aí ela vai embora, ela atravessa pro outro lado da rua e eventualmente encontra uma outra pessoa que a ajuda. Mas ele não sai ileso desse encontro, né? Não sai ileso desse encontro. Ao chegar em sua casa, né? Ele prepara todo o cenário, né? Porque ele já estava convicto de que iria se matar, né? Ele prepara a arma, escreve mentalmente o roteiro do seu suicídio. E ele havia, como eu disse, né? Ele havia planejado isso já há muito tempo, mas naquele dia o plano era o definitivo. Porém, algo estava diferente. Aquela garotinha realmente mexeu com ele. As convicções nihilistas dele começaram a vacilar, porque ele sentiu compaixão, né? Pela primeira vez em muito tempo, não houve um tanto faz, né? Em seus pensamentos. E aí ele estava sentado na poltrona, né? A- uma vela acesa, era a única iluminação lá no ambiente da sala. E ele estava sentado na poltrona e à frente dele a mesa e a arma, né? Ele ficou observando aquilo por um tempo e intrigado com essa questão da garotinha, confuso. Ele simplesmente adormeceu. E isso era algo que não acontecia há muito, muito, muito tempo. Ele não adormecia dessa forma há muito tempo. E meus amigos, aí que começa a viagem da parada, que é espetacular. Porque ele adormece profundamente. E no sonho, ele se suicida no sonho. Ele dá um tiro nele mesmo no sonho. Só que não na cabeça. Ele dá um tiro no coração, né? Então já enxerga uns simbolismos aí, né? Ele e é engraçado como o autor ele dispõe as informações, né, no livro. Mesmo morto, ele continua consciente das coisas que estão acontecendo ao redor. Os vizinhos pegando o corpo dele, colocando-o no caixão, levando-o até o local do enterro, o caixão descendo, a terra sendo jogada, ele ouvindo o barulho da terra, ele sabe que ele está sendo enterrado naquele momento, né? Mas ele continua consciente, ele lembra de tudo, né? Ele até comenta que ele sentia, assim, ele se sentia sozinho, né? Ele estava no caixão, enterrado sozinho, e ele reclamava de sentir frio nos dedinhos dos pés, né? E aí, com o passar do tempo dentro do caixão, aí acontece uma coisa muito louca, né? Aparece talvez um anjo, né? E retira ele do caixão, né? Retira ele dali. E esse ser guia ele por uma jornada cósmica muito louca pelos confins do universo, né? E o leva até o leva até uma outra versão da Terra, né? Vale dizer que antes dele adormecer, né, no momento em que ele estava transitando na rua e que ele realmente pensou, não, hoje eu vou me matar, ele olhou para o céu e ele viu uma estrelinha. E é só essa estrelinha que brilhava lá no céu. Ele achou curioso, mas tanto faz. E aí ele pergunta para esse ser, né, que ele é um ser, né? Para onde nós estamos indo, né? E aí esse ser, ele não fala muito, mas ele diz que ele está indo para um local que é familiar a ele. E eles estão, cara, atravessando o universo, atravessando o Sol, galáxias e tudo mais. E ele percebe, ele observa uma estrela brilhante. E essa estrela brilhante, ele, caramba, parece o nosso Sol. É o nosso Sol. E aquela estrela ali, aquela estrela parece a nossa Terra. Mas curiosamente, aquela estrela, na verdade, era aquela que ele havia visto na noite em que ele decidiu se suicidar, né? A única estrela que brilhava no céu. Esse ser estava levando ele para esse local, né? E esse ser leva ele para uma outra versão da Terra. É o planeta Terra, mas é uma outra versão do planeta Terra. E ali tudo é diferente, né? Esse homem não tem nome, né? Ele é sempre referido como um homem ridículo. E ele
se vê diante de algo que ele jamais imaginou, né? Ele via um lugar puro, intocado, livre de egoísmo, avareza, ganância. Existia uma simbiose inacreditável entre todos os seres, animais, plantas, seres humanos que ali existiam, existem seres humanos nessa terra. E essa nova terra ela é completamente exuberante, né? Ela é cheia de vida, né? Ali os seres humanos não conhecem o ego, né? Não existe o meu, existe apenas o nosso, apenas nós, né? Então assim, o amor, ele reina da sua forma mais genuína, empatia pura. Como eu disse, os animais eles vivem em harmonia com o ser humano. Até mesmo a morte ali é apenas uma transição, é um novo ciclo. E para esses seres isso é uma coisa completamente clara, entendeu? Não existe um pesar pela morte, um sofrimento pela morte, mas um entendimento claro de partida e de que, assim, né, o que dá a entender é de que esses seres eles têm um entendimento sobre a questão da reencarnação, de que a alma sai do corpo e vai para outro local, outro lugar, e que isso é um ciclo. E que bom que esse ciclo está acontecendo, entendeu? Então é tudo perfeito. É, Na minha visão, é como se fosse o Gênesis, o paraíso inicial do cristianismo, entende? E continuando, né? Como eu disse, a morte ela é apenas uma transição, um novo ciclo. Ela é celebrada com danças, com canções, sem medo e sem pesar, sem nada, né? E esse homem ridículo, ele fica completamente maravilhado. Ele se sente pequeno diante de tanta pureza, sabe? Ele queria até adorá-los. Tem situações em que ele se ajoelha, chorando em prantos, falando sobre as suas angústias, beijando os pés dos humanos ali. Ele sente muita vergonha de si mesmo por ter desejado morrer e por efetivamente ter se matado, mas eles não o julgam. Eles apenas compartilham a vida e o acolhem com amor, né? E aí acontece uma outra parada. Sensacional, cara. Que ocorre uma corrupção. Como eu disse, né, eu interpretei essa nova terra como um paraíso de Gênesis, né? E esse homem ridículo é como se fosse a cobra, sabe? A cobra que implementou o pecado. Foi o que aconteceu, né? O homem ridículo os corrompeu, né? Não de forma consciente, mas de forma inconsciente, né? Como eu disse, né? Como a serpente no paraíso do Gênesis, ele introduz algo novo para eles, que é a mentira, né? E no começo a- é uma brincadeira, a mentira era algo leve, era como se fosse uma brincadeira, entende? Mas a mentira ela penetra o coração daqueles seres e com ela vem a vaidade, né? Depois os ciúmes, depois desejo e depois o primeiro sangue é derramado. Depois as pessoas começam a se dividir em clãs, criam propriedades. O nós já é diferente, né? Existe o que é de vocês e o que é nosso. Existe o que é meu e o que é seu. Eles conhecem o tormento e passam a amar o tormento, né? Eles criam religiões do sofrimento e dizem que a verdade só se alcança pela dor, o que é um tanto semelhante, né, a, assim, ao cristianismo atual, porque de certa forma você deve abdicar de diversas coisas para que você tenha acesso ao paraíso, né? Então, tem essa questão de tipo assim, o sofrimento, entendeu? E venerar o sofrimento, tem muitas essas ligações assim. E o paraíso agora é um reflexo do nosso mundo, né? E esse homem ridículo ele se sente um monstro, né? É engraçado, né? Ele inclusive pede para ser punido, né? Ele clama por castigo para não carregar o peso da destruição desse paraíso, desse mundo perfeito que ele tinha presenciado, mas eles negam, né? Eles negam, inclusive falam, olha, se tu continuar com essas tuas pira aí, a gente vai te internar em algum centro psiquiátrico aqui, viu? Eles já tinham descoberto, né, a ciência e tudo mais, enfim. Nesse momento, ele acorda, né? E assim, ao despertar, vale lembrar, né, que assim, o que que a gente entende, né, inicialmente. Ele passou por milênios ali, entendeu? Todas essas divisões, essa evolução da sociedade foram milênios e foram milênios que ele presenciou num sonho, né? E ao despertar, em choque, né, e completamente em êxtase com o que ele havia sonhado, a primeira coisa que ele fez foi afastar a arma de si, né, que estava em cima da mesa. Ela não fazia mais sentido, né? Logicamente. E ele então compreendeu a verdade. Ele compreendeu a verdade, ele viu a verdade.
E ele estava decidido a compartilhar a verdade com quem quisesse ouvir, né? Ele tomaria a partir de então um caminho de como se fosse de um missionário, espalhando a palavra da verdade, né? E nesse momento, assim, algo que me tocou profundamente, né, que eu senti ali uma presença cristã, né, quase como uma parábola moderna, vamos colocar dessa forma, que assim, o principal ensinamento que ele queria espalhar era o mesmo que Jesus Cristo prega há milênios, né, de amar ao próximo como a si mesmo, que essa foi a principal característica que ele viu nesse paraíso inicial, né, onde havia toda essa simbiose de tudo, de plantas, animais, seres humanos, nós, entendeu? Não existia indivíduos, existia a comunidade como um todo, né? Então todos se amavam, todos partilhavam amor, né? E assim, é triste pensar, né, que essa ideia ainda parece inalcançável, né? No mundo, aí já vai uma crítica completamente minha, exclusivamente, né? Assim, no mundo neoliberal, que a gente é apenas peças de reposição em que o humano ele é descartável, você entende? Falar de amor verdadeiro, amor genuíno, compaixão genuína, parece até ridículo, mas talvez precisemos ser ridículos, né? A verdade é que ele experimentou a verdade, né? Com V maiúsculo. Que ele experimentou permitiu que ele enxergasse que o ser humano como belo, potente, capaz de amar e de ser capaz de ter felicidade autêntica, sem precisar fugir da realidade terrena, né? E no final tem uma frase que, assim, me atingiu bastante, né? Que ele fala, eu não quero e nem posso acreditar que o mal seja o estado normal dos seres humanos. E essa frase é mais que uma crença, é um grito de fé na humanidade, pô. Entende? É uma fé que sobreviveu no colapso, ao trauma, à dor e ao arrependimento. É uma fé com. É uma fé maculada, digamos assim, com cicatrizes, mas fé, ainda assim fé, né? Então, cara, essas foram as minhas impressões do livro. O Dostoiévski me pegou, me desarmou, porque eu esperava cinzas, eu esperava morte, mas eu vi esperança e vida. Talvez a maior loucura seja continuar acreditando no bem, no mundo que insiste em nos provar o contrário, mas se for assim, então sejamos ridículos. Sejamos ridículos. Eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar. Quem sabe em outra oportunidade eu posso compartilhar com vocês outras leituras que eu esteja eventualmente fazendo, que eu já fiz, né? No mais, é isto.